Você já parou para pensar por que, mesmo com câmeras em todo lugar, com celular no bolso de todo mundo, com tecnologia de vigilância que nem os filmes de ficção científica imaginavam, o crime organizado ainda consegue operar em silêncio absoluto? Por que testemunhas que viram tudo juram que não viram nada? Por que réus que conhecem cada detalhe de um esquema olham para o juiz sem piscar e dizem, não sei de nada? Eu vou te responder isso hoje. E a resposta vai mudar a forma como você enxerga o crime organizado para sempre. Como advogada, eu li centenas de processos sobre crime organizado e o que vou te mostrar hoje, nenhum documentário explica. Porque documentário narra. Eu vou te mostrar como isso funciona por dentro, do ponto de vista de quem conhece os dois lados desse sistema. Existe um código que nunca foi escrito em nenhum livro de lei. Um código que não está em nenhum processo judicial, mas que é mais respeitado do que qualquer sentença de juiz, mais temido do que qualquer pena de prisão, mais eficiente do que qualquer sistema policial que o Estado já criou. Na Itália, eles chamam de omertà. No Brasil, o PCC chama de proceder. E os dois têm o mesmo objetivo, garantir que ninguém fale, nunca, com ninguém, sob nenhuma circunstância. Eu sou advogada e nessa profissão eu aprendi que o maior inimigo da justiça não é o crime em si, é o silêncio em torno dele. É a testemunha que viu tudo e jura que não viu nada. É o vizinho que ouviu os tiros e diz que estava dormindo. É o réu que conhece cada detalhe do esquema e olha para o juiz sem piscar e diz, não sei de nada. Esse silêncio não é covardia, não é burrice. É um sistema construído ao longo de séculos, aperfeiçoado por algumas das organizações criminosas mais sofisticadas que o mundo já viu. Hoje eu vou te mostrar como a máfia italiana criou esse sistema há mais de 150 anos, como o PCC estudou, copiou e aprimorou cada detalhe, e porque os dois, até hoje, desafiam o Estado da maneira mais eficiente que existe. E mais importante, como advogada, eu vou te mostrar por que as leis que temos não são suficientes para quebrar esse código e o que seria necessário para isso. Para entender o Código de Silêncio, você precisa entender onde ele nasceu. E ele não nasceu no submundo. Nasceu no abandono. Era a Sicília do século XIX, a ilha mais pobre e mais esquecida da Itália recém-unificada. Um lugar onde o Estado nunca chegou de verdade, onde as estradas não existiam, onde a justiça oficial era uma piada, onde um camponês que tinha sua terra roubada não tinha para onde correr, porque o juiz mais próximo estava a dias de viagem e provavelmente estava comprado pelo latifundiário local. E nesse vácuo de poder, nesse espaço que o Estado se recusou a preencher, surgiu a Cosa Nostra, a máfia siciliana. Mas a máfia não surgiu como gangue, surgiu como Estado paralelo. Eles resolviam disputas entre vizinhos, cobravam dívidas quando os tribunais falhavam, protegiam propriedades quando a polícia não aparecia, forneciam empregos quando a economia oficial não tinha nada a oferecer e, em troca de tudo isso, cobravam lealdade, cobravam silêncio. Cobravam obediência absoluta a um código interno que nenhum Estado havia criado, mas que todos respeitavam. E a regra número 1 desse código era simples e brutal. Você nunca fala com a polícia. Você nunca testemunha contra um irmão. Você nunca leva seus problemas para fora da organização. Você resolve tudo internamente e aceita a decisão interna, qualquer que seja ela. Isso se chama omertà. A palavra vem do dialeto siciliano e deriva de homem, hombridade, a virtude de um homem de verdade. Na cultura siciliana da época, um homem de verdade não chorava, não reclamava, não pedia socorro ao Estado. Resolvia seus problemas com suas próprias mãos ou com a ajuda de seus iguais. Ir à polícia era o ato mais covarde que existia. Era a negação de tudo que se esperava de um homem.
A máfia pegou esse valor cultural e transformou em estrutura organizacional. E aqui vem a parte que nenhum documentário explica direito, e que, como advogada, me interessa muito. A omertá não era só cultural, era estrutural. Era reforçada por um sistema de punições tão eficiente e tão implacável quanto qualquer código penal que o Estado já criou. Na verdade, mais eficiente, porque o Estado tem devido processo legal, tem recursos, tem presunção de inocência. A máfia não tinha nada disso. Dentro da Cosa Nostra, quem violava a omertá era julgado. Existia um processo interno com acusação, com defesa, com deliberação entre os chefes, e a sentença quase sempre era a mesma: morte, não prisão, não multa, morte. E muitas vezes a morte se estendia à família, uma mensagem para todos os outros sobre o custo de falar. Na Itália, isso se chama associazione mafiosa. No Brasil, enquadramos na Lei das Organizações Criminosas, que define organização criminosa como associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Como advogada, o que me choca aqui não é a crueldade do sistema, é que a máfia tinha isso funcionando com perfeição em 1860. E o Brasil levou mais de 150 anos para criar uma lei que tipificasse isso com clareza suficiente para servir de base para investigações sérias. O primeiro comando da capital foi fundado em 1993, no presídio de Taubaté, em São Paulo. O contexto imediato foi o massacre do Carandiru, 2 de outubro de 1992, quando a polícia militar entrou na casa de detenção para conter uma rebelião e matou 111 presos, 111 pessoas, dentro de um presídio, pelo Estado. Aquele massacre funcionou como certidão de nascimento do PCC. Os presos que sobreviveram e os que estavam em outras unidades viram com clareza o que o Estado pensava deles. Eram descartáveis. Não tinham direitos que precisassem ser respeitados. Poderiam ser eliminados sem consequências. E a resposta a isso foi: se o Estado não nos protege, nós nos protegemos. Se o Estado não tem regras que valham para nós, nós criamos as nossas. Se o Estado não nos reconhece como pessoas, nós criamos uma organização que nos reconhece como irmãos. Mas o que poucos analisam é que o PCC não surgiu apenas como reação emocional à violência policial. Surgiu como projeto político e organizacional. Os fundadores tinham consciência de que precisavam de uma estrutura, de regras, de hierarquia, de um código que pudesse ser aplicado e respeitado em centenas de presídios ao mesmo tempo, sem comunicação direta entre os líderes. Criaram o Proceder. O Proceder é o conjunto de normas internas do PCC. É o equivalente funcional da omertá italiana, mas mais sofisticado, mais detalhado, mais adaptado à realidade brasileira. E quando você estuda esse documento como advogada, o que você vê é de tirar o fôlego. Isso que eles chamam de proceder juridicamente é exatamente o que a Lei das Organizações Criminosas descreve como estrutura ordenada com divisão de tarefas. Existe hierarquia clara e bem definida. Os irmãos são os membros plenos, batizados, com todos os direitos e deveres. Os pilotos coordenam grupos menores. As torres são as lideranças regionais. As sintonias são as divisões funcionais. Sintonia do crime, sintonia da disciplina, sintonia dos estados. Cada função com atribuições específicas, com prestação de contas, com responsabilização. Existe um sistema de admissão rigoroso, o batismo. Um novo membro não entra sozinho. Precisa ser indicado por 2 irmãos que respondem por ele. O candidato é avaliado, investigado, testado. Só depois de aprovado pela estrutura é que ele é batizado. E a partir desse momento, ele pertence à organização com todos os direitos e todas as obrigações.
Existe um tribunal interno para julgamento de infrações, chamado de debate. Quando um irmão é acusado de violar o proceder, ele tem direito a se defender perante outros irmãos. A decisão é coletiva e a pena pode ser desde advertência até morte. A estrutura do proceder espelha quase que perfeitamente a estrutura de uma organização empresarial formal, com diretorias, departamentos, recursos humanos e compliance interno. Alguns estudiosos comparam com uma empresa de franquias. A marca PCC, os valores PCC, os procedimentos PCC replicados em centenas de unidades, os presídios, com autonomia operacional, mas lealdade total à estrutura central. A diferença é que o compliance deles pune com morte, não com demissão, e o RH deles não faz pesquisa de clima organizacional, faz debate de vida ou morte. E a regra mais importante do proceder, a mesma da omertà italiana, com quase 150 anos de diferença. Você não fala com a polícia, não fala com o Ministério Público, não fala com o juiz, não fala com o jornalista, não fala com o pesquisador, jamais, sob nenhuma circunstância, sobre nada que diga respeito à organização. Olha o paralelo que isso cria. Na Sicília do século XIX, um mafioso que denunciava um irmão era chamado de infame, a palavra mais carregada, mais pesada, mais irreversível do vocabulário mafioso. Infame não era apenas um insulto, era uma sentença. Ser chamado de infame significava que você havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Sua vida dentro da organização estava encerrada. E sua vida fora dela também estava, porque a organização iria te encontrar. No Brasil do século XXI, um membro do PCC que fala com a polícia é chamado de XI9. A palavra vem do universo carcerário e carrega o mesmo peso de infame na cultura siciliana. Ser XI9 é a desonra máxima, é a traição que não tem perdão, e a punição é a mesma que a máfia aplicava há 150 anos, morte. Mas aqui vem a pergunta que nenhum apresentador de true crime faz. A pergunta que realmente importa do ponto de vista jurídico e social. Por que esse código funciona tão bem? Por que pessoas racionais, diante de anos de prisão, de sofrimento, de separação da família, ainda assim preferem o silêncio? A resposta não é só medo, é estrutura. É cálculo racional dentro de um sistema cuidadosamente construído para tornar o silêncio a única escolha lógica. Como advogada, eu vi isso de perto em processos. A pessoa está presa há 3 anos esperando julgamento. Sabe o nome dos mandantes, sabe onde está o dinheiro, sabe onde estão as armas, sabe exatamente o que o promotor precisa ouvir para fechar o caso. E não fala. Olha para o promotor, olha para o juiz, olha para mim que sou a advogada dela. E não fala. Por quê? Primeira razão e a mais importante, o Estado não protege. O Programa de Proteção a Testemunhas no Brasil, o Provita, é cronicamente subfinanciado, com estrutura mínima, sem capacidade de oferecer proteção real a quem denuncia organizações com o alcance do PCC. Casos documentados mostram testemunhas assassinadas, mesmo estando formalmente sob proteção do programa. A estrutura do crime organizado infiltrou delegacias, cartórios, fóruns, presídios, e o informante sabe disso melhor do que qualquer juiz. Segunda razão, a delação não compensa na proporção do risco. Na Itália, quando o Estado italiano decidiu de verdade quebrar a omertà, criou um programa robusto para os pentiti, os arrependidos. Identidade nova, nome novo, cidade nova, país novo se necessário. Proteção para a família inteira, suporte financeiro por anos. O custo era alto, mas o Estado pagava porque sabia que sem testemunhas não havia processo. No Brasil, o réu colaborador recebe redução de pena, às vezes pena alternativa, às vezes regime aberto. Mas continua no mesmo sistema penitenciário onde o PCC tem presença total.
continua sendo monitorado pela mesma estrutura que ele denunciou. A proteção oferecida não é proporcional ao risco assumido, e o informante faz essa conta antes de abrir a boca. Na teoria dos jogos, existe o dilema do prisioneiro, a situação clássica: dois suspeitos presos separados, sem comunicação. Se os dois ficam em silêncio, os dois saem com pena mínima. Se um delata e o outro fica quieto, o delator sai livre e o delatado leva a pena máxima. Se os dois delatam, os dois levam pena intermediária. Em tese, a lógica racional individual levaria todo mundo a delatar, porque independente do que o outro faça, delatar é sempre a opção que minimiza o risco individual. Esse é o equilíbrio de Nash. Os dois delatam, os dois levam pena intermediária. Mas o PCC e a máfia resolveram esse problema de uma forma que a teoria dos jogos clássica não contempla. Eles mudaram o payoff, mudaram as consequências de cada escolha. No jogo deles, se você delata, você não sai livre. Você morre. Hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, mas você morre. E sua família pode pagar junto. E o cálculo muda completamente. Agora, o equilíbrio racional é o silêncio, porque a morte é pior do que qualquer pena de prisão. Quando o custo do silêncio é a prisão e o custo da fala é a morte, a lógica racional diz: fique em silêncio, sempre, independente do que o Estado ofereça, independente do que o promotor prometa, independente do que o juiz ameace. E isso não é cultura criminosa, não é falta de educação, não é romantização do crime, é matemática pura aplicada à sobrevivência. Em 1982, a Itália estava em guerra aberta com a máfia. O período ficou conhecido como os Anos de Chumbo, não por acidente. Juízes eram assassinados nas ruas, promotores explodiam em carros-bomba, políticos que tentavam enfrentar a Cosa Nostra desapareciam. O Estado italiano estava perdendo essa guerra de forma humilhante e pública. Foi nesse contexto que 2 juízes sicilianos decidiram que iam fazer diferente: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 2 homens que cresceram no mesmo bairro pobre de Palermo, onde a máfia era parte do cotidiano. 2 homens que poderiam ter feito qualquer outra coisa com suas vidas e escolheram enfrentar a organização mais letal da Europa. Eles criaram o Anti-Máfia Pool, um grupo seleto de juízes e promotores que trabalhavam em conjunto, compartilhavam todas as informações e se protegiam mutuamente. Isso era revolucionário, porque um dos grandes problemas das investigações anteriores era o isolamento. Um juiz investigava sozinho, acumulava conhecimento sozinho e, quando era assassinado, o que acontecia com frequência, todo o conhecimento ia junto. O pool mudou isso. O conhecimento era coletivo. Nenhuma morte individual podia destruir a investigação. A Itália conseguiu condenar os mafiosos usando uma estratégia que o Brasil se recusa a adotar. E como advogada, eu vou te mostrar exatamente qual é. Em vez de tentar provar quem ordenou qual assassinato, o que era quase impossível com a omertá funcionando, eles seguiram o dinheiro. Provaram como a máfia lavava recursos do tráfico de drogas através de empresas legítimas, como infiltrava contratos públicos de construção, como controlava o mercado imobiliário de Palermo através de testas de ferro. Essa estratégia se chama investigação patrimonial. E não é coincidência que seja a mesma que os Estados Unidos usaram contra Al Capone décadas antes. Não conseguiram prendê-lo por nenhum dos inúmeros crimes violentos que ele cometeu, mas prenderam por sonegação fiscal, porque dinheiro deixa rastro, e rastro é prova. No Brasil, a lei de lavagem de dinheiro permite exatamente esse tipo de investigação. Como advogada, o que me choca não é a falta de lei, é que essa ferramenta raramente é usada de forma sistêmica e coordenada contra o crime organizado. A maioria das investigações ainda tenta provar o crime pela ponta: quem atirou, quem transportou, quem vendeu, em vez de subir na estrutura seguindo o fluxo financeiro.
É como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. O resultado do trabalho de Falcone e Borsellino foi o Maxi Processo de Palermo, em 1986. 474 mafiosos julgados simultaneamente em um bunker construído especialmente para o julgamento, com 35 gaiolas de aço para os réus mais perigosos. Ao final, 360 condenações. Foi o maior julgamento criminal da história europeia e o golpe mais duro que a Cosa Nostra havia sofrido desde sua fundação. E mais importante, quebraram a omertà. Os pentiti começaram a aparecer. Tommaso Buscetta, um dos chefes da Cosa Nostra, homem que havia perdido 2 filhos e um genro assassinados pela própria organização em uma guerra interna, decidiu falar. Entregou a estrutura inteira da Cosa Nostra a Falcone. Nomes, hierarquias, operações, conexões políticas, décadas de segredos guardados pela omertà desabaram em semanas de depoimento. O motivo de Buscetta para falar é importante. Não foi o Estado que o convenceu. Foi a traição da própria organização. Quando a Cosa Nostra matou sua família em uma disputa interna, Buscetta concluiu que a organização havia se corrompido, havia abandonado seus próprios valores, e aí o código de silêncio perdeu sentido para ele. Isso nos ensina algo fundamental. A omertà e o proceder não são apenas mecanismos de coerção externa, são sistemas de pertencimento e identidade. Quando a organização cumpre sua parte, protege os membros, mantém seus valores, funciona como prometido, o silêncio é genuíno. Quando a organização falha, quando trai seus próprios membros, o código começa a rachar. Mas esse sucesso histórico teve um custo que o mundo não esquece. Em 23 de maio de 1992, Giovanni Falcone estava viajando de carro pela autoestrada entre o aeroporto de Palermo e a cidade. A máfia havia enterrado 500 quilos de explosivos sob a pista. A detonação foi acionada remotamente. Falcone, sua esposa Francesca Morvillo, também juíza, e 3 agentes da escolta foram mortos instantaneamente. 57 dias depois, em 19 de julho de 1992, Paolo Borsellino foi assassinado por um carro-bomba em frente à casa de sua mãe. Mais 5 agentes da escolta morreram com ele. A Itália entrou em luto nacional e entrou também em raiva, uma raiva que se transformou em vontade política de ir até o fim. O governo italiano endureceu a legislação antimáfia, expandiu os programas de proteção a testemunhas, criou o DIA, Direzione Investigativa Antimáfia, uma agência federal dedicada exclusivamente ao crime organizado, com poderes de investigação, escuta telefônica, infiltração e proteção que nenhuma polícia estadual italiana possuía. Como advogada, quando eu leio sobre Falcone e Borsellino, eu sinto 2 coisas ao mesmo tempo e com igual intensidade. Admiração absoluta pela coragem deles, 2 homens que sabiam que iam morrer e foram mesmo assim, e uma raiva profunda, porque o sistema institucional que os deixou desprotegidos, que não criou a estrutura necessária antes que precisassem morrer para isso acontecer, esse sistema existe até hoje no Brasil. O Brasil teve seus Falcones, delegados que investigaram o PCC e foram assassinados, promotores que montaram casos contra o crime organizado e foram afastados por pressão política, juízes que condenaram líderes de organizações criminosas e precisaram de escolta para o resto da vida. Não faltaram indivíduos corajosos. Faltou, e ainda falta, o sistema que o sustente. A Operação Lava Jato mostrou ao Brasil que a investigação patrimonial funciona, que é possível desmontar esquemas complexos seguindo o fluxo do dinheiro, que delações premiadas, quando bem estruturadas, geram prova suficiente para condenações históricas, mas também mostrou os limites brutais de uma investigação que depende de indivíduos. Quando os indivíduos saem de cena, por qualquer razão, a investigação para.
A Itália criou o DIA justamente para resolver esse problema. Uma agência federal, com orçamento próprio, com carreira própria, com proteção institucional, que não depende de um Falcone ou de um Borsellino para existir, que continua funcionando independente de quem está no governo, de quem está na chefia da polícia, de quem está no Ministério da Justiça. O Brasil não tem equivalente. O que temos são forças policiais estaduais com competências sobrepostas, disputando jurisdição entre si. Temos delegacias especializadas que dependem do orçamento do governo estadual e da vontade do secretário de Segurança de plantão. Temos o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, que faz um trabalho sério, mas que não tem os poderes de uma agência federal independente. E enquanto o Brasil debate competências e jurisdições, o PCC expande operações para Paraguai, Bolívia, Argentina, Portugal e Espanha. Tem presença documentada em mais de 15 países, movimenta bilhões de reais por ano. E o Código de Silêncio, o proceder, continua funcionando tão bem quanto a omertá funcionou na Sicília do século XIX. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o Código de Silêncio não é uma tradição folclórica, nem uma curiosidade cultural. É um mecanismo jurídico paralelo, construído conscientemente para ser mais eficiente do que o Estado. Mais rápido nas decisões, mais implacável nas punições, mais consistente na aplicação. Aprendemos que o PCC não reinventou a roda. Ele estudou, adaptou e, em alguns aspectos, aprimorou o que a máfia italiana construiu ao longo de 150 anos. O proceder é mais detalhado, mais adaptável, mais resistente do que a omertá original. É uma evolução. E aprendemos que a única forma de quebrar esse código, como a Itália demonstrou a um custo devastador, é atacar em 3 frentes simultâneas e sustentadas. Investigação patrimonial e financeira como método principal, não como recurso secundário. Proteção real de testemunhas com estrutura e orçamento correspondentes ao risco. E integração permanente das forças de segurança em uma agência com poderes e independência suficientes para sobreviver às mudanças de governo. Mas existe um quarto elemento sem o qual os outros 3 não funcionam, e que a Itália teve nos anos pós-Maxi Processo e que o Brasil ainda está construindo ou destruindo, dependendo do momento político. Vontade institucional real de enfrentar o crime organizado, mesmo quando ele está dentro das próprias instituições. Mesmo quando os tentáculos chegam ao parlamento, ao judiciário, ao executivo. Mesmo quando enfrentar custa caro politicamente. Como advogada, eu posso te dizer com absoluta clareza: as leis brasileiras existem. A lei das organizações criminosas, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de delação premiada, a lei de interceptação telefônica. O arcabouço jurídico está lá, construído ao longo de décadas, afinado por juristas sérios, compatível com os melhores sistemas do mundo. O problema nunca foi a lei. O problema é a vontade de aplicá-la de forma sistêmica, coordenada, protegida e permanente, sem que isso dependa da coragem individual de um promotor que aceita receber ameaças de morte como parte do trabalho, ou de um juiz que decidiu que a verdade vale mais do que a segurança pessoal. Falcone disse uma frase que ficou gravada na história e que eu penso com frequência: os homens passam, as ideias permanecem. Ele estava certo. A ideia dele sobreviveu ao atentado que o matou. A estrutura que ele ajudou a construir sobreviveu. A máfia italiana, depois do Maxi Processo, nunca mais voltou ao poder que teve nos anos 1980. Foi enfraquecida, fragmentada, parcialmente desmantelada. Não acabou. Isso seria ingênuo, mas foi contida. A pergunta que fica, e que eu faço como advogada, como brasileira, como pessoa que conhece os 2 lados desse sistema, é:
O Brasil vai esperar mais uma tragédia para criar suas próprias ideias permanentes? Vai precisar de mais mortes, de mais falcones assassinados para construir a estrutura que já deveria existir? Ou vai aprender com a história antes de repetir os erros? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem análise jurídica com essa profundidade que você não encontra em outro lugar. E me conta aqui nos comentários qual vídeo você quer assistir. A sua opinião é o que decide o próximo conteúdo. Te vejo lá.